Você ouve um louvor e você canta junto, você é tocado, irmãos, traz uma alegria. Até a pessoa, quando está triste, lá angustiado, às vezes entra nesse culto, irmãos, pensativo, angustiado, triste, mas quando o Espírito Santo começa a tocar através do louvor, irmãos, a pessoa começa a se alegrar, porque a Bíblia diz que há tristeza diante da presença de Deus, ela salta de alegria. Então você que entrou aqui triste, saiba você que o dono da alegria está presente nesse lugar. Você vai poder sair alegre. Lucas capítulo 24, versículo 38, que nos diz assim, irmãos, preste atenção, versículo 38 do capítulo 24 de Lucas. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vedes, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram uma parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderes as escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as ações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, Jesus. Em outra tradução, em outra leitura, irmãos, fala a respeito dos discípulos do caminho de Emaús, onde os irmãos que lêem desde o começo, irmãos, do versículo 13 até o versículo 49, os irmãos percebem nessa leitura, irmãos, que aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles estavam preocupados, porque já fazia 3 dias que Jesus, ele havia morrido, ele havia feito uma promessa, que ele ia ser morto pela mão dos pecadores, e ao terceiro dia, ele iria ressuscitar dentre os mortos. O pastor Wilson até, ele trouxe aqui uma introdução, dizendo que Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra, no inferno, no lugar onde não vai homem algum, onde o ser humano não consegue chegar, a não ser o próprio Deus, onde estão as almas que morreram, irmãos, sem a presença do Senhor. E o pastor Wilson, na sua expressão, ele falou sobre isso, dizendo que Jesus Cristo foi lá resgatar as almas que morreram sem ouvir a palavra de Deus, sem conhecer o Senhor Jesus. E Jesus, no período dos 3 dias, ele foi pregar para aquele povo que estava lá embaixo, irmãos, talvez sem esperança, talvez sem alegria, sabendo que não teria retorno, não teria volta, irmãos. Mas Jesus, ele desce às partes mais baixas da terra, e quem sabe num clarão, irmãos, iluminado lá no inferno, lá no Hades, quem sabe o próprio Satanás, quem sabe os próprios demônios, quando viram, irmãos, uma luz descer lá no inferno, lá no Hades, para resgatar um povo que estava perdido. E Jesus, então, ele prega para os espíritos que estavam presos, e ele transfere o céu, o paraíso,
para cima. Glória a Deus. É esse Jesus, irmãos, que os discípulos de Emaús, que estavam caminhando, estavam falando. Eles falaram sobre Jesus, um conversando com o outro, dizendo: olha, hoje é o terceiro dia, e Jesus que fez maravilhas na terra, Jesus que curou as pessoas, Jesus que havia profetizado a sua morte, a sua vida, ele ainda não surgiu dentre os mortos, ele ainda não apareceu. O que está acontecendo, que a promessa ainda da sua ressurreição não aconteceu. Glória a Deus. E caminhando, irmãos, as palavras deles eram essa, falando daquele homem perfeito, daquele homem que fazia maravilhas. E por que ainda não havia sido manifesto a sua ressurreição? E diz a Bíblia, irmãos, que eles não estavam conversando sobre problemas de casa, de família. Eles não estavam falando a respeito do emprego, do trabalho. Eles não estavam falando a respeito da situação financeira deles. Não, eles estavam falando a respeito do Filho de Deus, que eles estavam esperando uma promessa. E o Senhor já tem falado conosco, que aquele que espera com paciência, irmãos, receberá o que espera, vai ser visitado por Ele. E eles começaram a dúvida, de querer entrar no coração daqueles homens. Eles começaram a ter tristeza, eles queriam que alguma coisa acontecesse. É igualmente você nessa noite, você tem orado ao Senhor, tem pedido, e tem desejado que alguma coisa aconteça da parte de Deus, para a sua vida, e Ele está falando que Ele está aqui, nesta noite, que Ele já ouviu o seu clamor, a tua voz. Mas irmãos, e quando eles estão caminhando, você vê a importância de nós estarmos falando das coisas de Deus, de não estarmos reclamando da vida, nem murmurando do que está acontecendo conosco. Percebe, irmãos, que aqueles homens, eles estavam falando o tempo todo a respeito de Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, que quando eles estão caminhando, aparece um homem do lado deles, e começa a acompanhar eles, começa a andar junto com eles. E diz a Bíblia, irmãos, que ele foi ouvindo o que os discípulos estavam falando, mas de repente, irmãos, diz que ele pergunta para eles, honestos de coração: será que vocês esqueceram da promessa que Jesus havia feito para vocês? Será que vocês esqueceram de tudo aquilo que Ele havia feito, e que realmente aquilo que Ele profetizou iria acontecer? Jesus estava praticamente dizendo para eles: olha, você precisa tirar essa dúvida do coração de vocês, vocês precisam acreditar mais na minha palavra, e esperar na minha providência. É isso que precisa acontecer, irmãos. E diz a Bíblia que eles caminhando, e Jesus conversando com eles, diz que Jesus, ele fez de conta de quem ia passando direto. Ele fez de conta que ia mais adiante, e aqueles homens, quando perceberam que Jesus ia mais adiante, eles fizeram um convite para Jesus: Senhor, entra na nossa casa, porque a noite se aproxima, Senhor. Eles convidaram Jesus, irmãos, para entrar dentro da casa deles. Eles estavam cheios de dúvidas, eles estavam cheios de perguntas, mas quando eles viram que aquele homem ia passando direto, ele chamou a atenção de Jesus e disse: fica conosco,
já é tarde, a noite já vem. É assim mesmo nós, irmãos. Se você deixar, irmãos, a oportunidade passa da parte de Deus na sua vida. Se você deixar, as oportunidades que Deus te oferece vai passar, porque você deixou passar. Mas Jesus, irmãos, quando ouviu aquele convite, ele entrou na casa com eles. É assim mesmo você e eu nesta noite. Se você não convidar Jesus, se você não convidar o Espírito Santo para entrar na tua casa, ele não pode entrar, porque o Espírito de Deus, ele é educado, porque Jesus não invade casas, ele espera você fazer o convite, ele espera você dizer: olha, entra na minha casa, Senhor, porque eu preciso de uma palavra, Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma resposta, Senhor. E Jesus entrou. Sabe que é interessante, irmãos, que Jesus, mesmo estando presente com eles, eles não conheceram Jesus, eles não perceberam que era Jesus, irmãos. Nós não podemos ser pessoas estranhas diante de Deus, nós não podemos ser pessoas estranhas diante do Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele está no meio do povo de Deus, e o povo de Deus às vezes não percebe, mas quem percebe, irmãos, chama ele para estar dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, dentro da sua vida. Aqueles homens, mesmo não conhecendo, eles convidaram. Se você ainda não conhece o Senhor, se você ainda não entende o que Ele quer para a sua vida, então comece a convidar Ele para estar mais na sua vida. Mas pastor, eu oro, eu busco a Deus. Mas irmãos, todo mundo ora, todo mundo diz que busca a Deus, mas Deus quer intimidade com a tua vida. Deus quer um particular com a tua vida. Deus quer fazer parte totalmente da sua vida, irmãos. Às vezes nós deixamos Jesus um pouco de lado. Havia, irmãos, duas mulheres em uma cidade, e diz a Bíblia que Jesus estava passando, caminhando por aquela cidade, e de repente, irmãos, aquelas mulheres o convidou para estar na casa deles, que chamava Maria e Marta. Jesus entrou na casa delas. Percebe, irmãos, que o tempo e oportunidades são raras que Deus tem te dado, e você precisa entender e aproveitar essas oportunidades que Deus tem te oferecido. Você tem deixado passar. Veja bem, Jesus entra na casa de Marta e Maria, e quando ele entra, irmãos, Maria já foi logo para o lado dele, querendo ouvir Jesus, querendo conversar com Jesus. Porque, irmãos, é isso que a igreja tem de sentir da parte de Deus: sede de Deus, sede de conversar com o Senhor, sede de ouvir a Deus, sede de buscar a presença dEle e do teu Espírito Santo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E Maria, irmãos, talvez sentou ali e começou a ouvir os ensinamentos de Jesus. E Marta, irmãos, Marta queria agradar Jesus, Marta queria também chamar a atenção de Jesus, mas ela achou, irmãos, que eu vou arrumar a casa primeiro, eu vou ajeitar tudo aqui, e depois eu vou ouvir Jesus. Mas Maria não, irmãos. Maria, ela aproveitou a única oportunidade que tinha para poder estar perto do Mestre e ouvir a sua palavra. Marta, irmãos, começou a fazer a limpeza,
começou a arrumar a casa, mas só que ela começou a olhar, irmãos, a sua irmã com Jesus. Ela começou a olhar que a sua irmã estava totalmente voltada a sua atenção a Jesus, e ela não ajudava ela na casa, nos afazeres. Então ela se incomodou com aquilo. É isso que as pessoas, irmãos, quando não estão no Espírito, sente ao teu respeito, que busca a Deus, você que ora, você que se prepara, mas não que as pessoas queiram, irmãos, porque o adversário às vezes usa alguém para que você não cresça, para que você não seja uma bênção na presença de Deus. E diz que Marta, irmãos, fala para Jesus: Jesus, será que o Senhor não se incomoda que a minha irmã fica aí sem fazer nada e eu fique arrumando, limpando, cuidando da casa sozinha? Então Jesus disse para Marta: Marta, Marta, que fica ansiosa com os cuidados da vida. Será que você não percebe, Marta, que a sua irmã, ela escolheu a parte melhor? A sua irmã, ela fez uma escolha. Quando ela viu a minha presença, ela correu para os meus pés. É isso que Deus quer da igreja, irmãos. Quando Ele se faz presente, corra aos pés do Senhor. Vai aparecer muitas coisas para tirar o seu tempo, para tirar a sua graça, para tirar o projeto de Deus da sua vida. Ore, calabachúria, mas você precisa focar com os seus olhos naquele que te chamou. Aleluia! Se você olhar como Marta olhou, você nunca vai se preparar. Se você, irmãos, olhar do jeito que Marta olhou, você não vai ter tempo para nada. Imagine você, se Marta, ela fosse depois da palestra de Jesus, quantas coisas Marta tinha perdido. Assim é nós, irmãos. Quantas coisas você acaba perdendo, porque você se esquece que você precisa estar onde Jesus está. Você precisa andar onde Jesus anda. Jesus, irmãos, quando Ele olha para aqueles discípulos tão duvidosos, irmãos, Ele teve que aparecer para eles. Sabe o que acontece, irmãos? Eles estavam duvidosos. Jesus então, Ele disse dentro de si mesmo: eu vou aparecer para eles, vou andar com eles, vou ter um diálogo com eles, vou entrar na casa deles, vou partir o pão com eles na mesa. Glória a Deus! Partir o pão na mesa, irmãos. Quando eu convido Jesus para estar na mesa, eu estou convidando Jesus para fazer parte de mim, fazer parte do meu segredo, fazer parte da minha vida. E Jesus, Ele não pode ficar fora do seu segredo, da sua vida, da sua casa. Quando Ele entra, irmãos, Ele coloca ali pão, peixe, porque o próprio Jesus havia perguntado: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Porque vocês estão cheios de dúvida. Vocês não acreditam que é eu mesmo? Então, irmãos, diz que eles colocam o pão e eles colocam o peixe, e Jesus parte naquela hora. Agora eu gostaria de perguntar: o que você tem para oferecer para Jesus nessa noite? O que você pôs na sua mesa para oferecer para Ele? Talvez você está confuso. Mas que é isso, pastor? Como eu vou convidar Jesus para entrar na minha casa, vamos dizer, na minha vida? E como o Senhor pergunta,
o que eu tenho para oferecer para Jesus sobre a minha mesa. Glória a Deus. Eles tinham peixe, pão, e Jesus, ele fez a sua manifestação, comendo aquele pão, comendo aquele peixe, e diz que ele começou a se ausentar deles. Um olhou para o outro: o que está acontecendo? O próprio Jesus estava andando conosco, conversando, e nós não conseguimos conhecê-lo. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Onde você parou na sua caminhada em conhecer ao Senhor? Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Eu aceitei Jesus, me batizei nas águas, falei em línguas estranhas, aí eu parei. Aqueles que chegaram depois de mim foram batizados, tiveram o dom de profecia, revelação, se tornaram pastores, pregadores, missionários, missionárias, evangelistas. Não se estacionaram no tempo, não, irmãos. Mas a palavra de Deus pergunta: por que você parou? Mas talvez você vai dizer: pastor, mas eu não estou desviada, eu não estou afastado. Mas irmão, você parou no tempo. O Senhor te chamou para uma obra. Você até convidou para estar dentro da tua casa, mas não tinha o que pôr na mesa. Glória a Deus. O que cantava não canta mais, o que pregava não prega mais, o que orava não ora mais, o que visitava não visita mais. E quando Jesus entrou na casa, não tinha nada, não tinha oração, não tinha palavra, não tinha o evangelho, não tinha comunhão. É isso que o Senhor está dizendo nesta noite. Mas hoje, irmãos, Ele quer que você faça diferença. Amém, Senhor. Aleluia. Convide Ele para estar na tua casa de novo. Senhor, olha, eu quero que o Senhor entre realmente na minha casa. Aleluia. E se eu não tinha nada para oferecer, mas eu vou oferecer. Vou oferecer novamente a minha oração. Vou oferecer novamente o meu louvor. Vou oferecer novamente a palavra que eu lia, as visitas que eu fazia. Percebe, irmãos? Você parou. Glória a Deus. Quando aqueles homens convidaram Jesus, irmãos, Ele entrou na casa para aumentar a fé deles, para eles entenderem que Ele estaria com ele. Então, irmãos, quando eu não tenho nada para pôr na mesa para Jesus, eu estou dizendo que eu estou fraco na fé, que eu estou desanimado, que eu não tenho mais força, não tenho mais alegria. Mas hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua vida. O Senhor Jesus Cristo quer mudar a sua casa. O Senhor Jesus Cristo quer mudar o seu ministério. Ore, calabachúrias. Oportunidades, irmãos, que o Senhor tem te dado, tem passado. Ore, calabachúria. Mas hoje, irmãos, faça diferente. Quando você entrar na sua casa, faz de conta que você está falando com Jesus pela primeira vez. E convide Ele. Entra, Senhor, novamente na minha casa. Eu quero te traduzir isso. Entra, Senhor, novamente no meu coração. Entra novamente, Senhor, na minha vida. Entra, Senhor, novamente na
nas minhas decisões, Senhor. Porque você tem sofrido, porque você tem tomado decisões erradas. Oricalabaxias. Quando nós tomamos decisões erradas, nós nem percebemos que era Jesus que estava conosco. Nós nem percebemos que foi Ele que passou, eu deixei Ele embora. Percebe, irmãos? Então volte a buscar a presença do Senhor. Comece novamente a colocar na mesa, para que Jesus receba o que é seu, o que Ele te deu. Percebe aqui, irmãos? Quem toca tem que tocar o melhor possível, porque quem vai receber não sou eu, é aquele que tem poder no céu e na terra. Quem canta tem que cantar o melhor, porque é Deus que vai receber. Percebe, irmãos? Se você for orar, ore de verdade, ore mesmo, porque hoje em dia existe uma grande barreira para os crentes orar. Quando o crente vai orar, ele tem sono. Quando vai ler a Bíblia, ele tem sono. Quando fala para visitar, para sair, não dá, tem que resolver isso, resolver aquilo. Nós ouvimos aqui, irmãos, a Thalita, na sexta-feira, expressou uma palavra muito gloriosa, que falou sobre isso, como essas oportunidades que Deus tem nos dado, irmãos, e nós tem deixado passar, por uma coisa e por outra coisa. Existe coisa na nossa vida, irmãos, que não vai voltar mais. Então o que você tem para fazer, se tratando das coisas de Deus, levanta a sua cabeça e começa a fazer. Senão, irmãos, todas as vezes você não vai perceber que o Senhor estava perto de você e você nem fez de conta. Você cuidou disso, cuidou daquilo, mas não cuidou da tua vida espiritual, não cuidou da sua alma, não cuidou para ouvir Deus, não cuidou para sentir a presença do Espírito Santo que está aqui neste lugar. Irmãos, o trabalho do inimigo é trazer a frieza, é trazer a dúvida, é trazer o acomodismo, a fraqueza espiritual, a desatenção sobre as coisas de Deus. Mas o trabalho do Espírito de Deus, não adianta eu querer dizer, irmãos, que só a voz do mal que fala para fazermos coisas ruins, ou para ficarmos desatentos das coisas de Deus e não nos preocuparmos com isso. Mas o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala conosco. Ele fala o que você deve fazer, para onde você tem que ir. Ele fala para você orar, ele fala para você ler a Bíblia, ele fala para você fazer a vontade de Deus. Mas o inimigo, ele faz tudo o contrário a isso. Consegue distrair a igreja do Senhor. No livro, irmãos, não sei se é de Ageu ou Abacuque, irmãos, presta atenção. Quando Deus começa a observar que o povo estava frio, que o povo estava disperso, que o povo estava desatento a respeito das coisas dele, e já não havia mais interesse pela obra, não havia interesse pelo trabalho de Deus, nem de estar na casa do Senhor, irmãos. Então Deus decide: fala para o meu povo que eu vou encerrar o céu, não vai haver chuva. A chuva, irmãos, é sinal de bênção. Quando chove, a planta cresce. Quando chove, irmãos, os rios se enchem e a água para o povo. Mas Deus disse: olha, eu vou encerrar o céu, não vai chover. Também eu vou fazer faltar as vacas dos currais, vai faltar o alimento, os campos não vão dar trigo, vai haver a seca, não tendo chuva. Talvez o profeta ficou muito desesperado. E o que eu devo fazer, Senhor?
vai até o meu povo, vai até o meu povo, e diga estas palavras: se eles se arrependerem, eu me arrependerei também. Se eles voltarem atrás, então continuarei derramando sobre eles água, chuva sobre a face da terra. O seu celeiro vai continuar abastecido, o campo vai continuar dando o seu trigo. É promessa para a igreja que está na presença de Deus. Que adianta, irmãos, estarmos abastecidos fisicamente e estarmos vivendo uma sequidão espiritual? E às vezes, irmão, não dá nem para dizer que você não percebe. Você percebe. Você sabe que você está sem força, sem oração, sem ler a Bíblia, sem ir para a igreja. É o sinal da sequidão. Mas quero dizer que se nesta noite você convidar Jesus para estar na tua casa, vai jorrar uma fonte de água viva. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Amém. Então guarde essa palavra, pratica, exercite isso na sua casa, na sua igreja, onde você estiver. Nós precisamos muitíssimo da presença do Espírito Santo, porque o Senhor quer curar, o Senhor quer batizar com o Espírito Santo, o Senhor quer dar dons espirituais, mas precisa de liberdade em nossas vidas.